Salve Resistência! Duas dicas relâmpago e um agradecimento. Tá? Aqui no Mundo de Papel, tudo gira em torno de livros, embora a gente de vez em quando fale de fotografia, mapas, ilustrações, quadros, mas o nosso forte aqui mesmo é livro. Eu queria dar duas dicas rápidas, porque a gente está chegando aí já no Natal e muita gente está a fim de dar livro. Outro dia eu falei sobre os livros de astrofísica, né, astronomia, mas hoje eu queria falar de coisas bem diferentes, né? Bom, a editora Darkside, eu já falei bastante dela por aqui, né? Acho que o pessoal tem acompanhado, tem curtido os livros da Darkside. Amigos meus que são também muito chegados no mundo dos livros estão comprando muito material da Darkside por duas razões, né? A escolha dos títulos e as edições que eles fazem, né? E também pelo acabamento do material físico, do objeto livro, né? Mas enfim, então, o livro que eu queria dar dica hoje é o Neurocomic, né? O Neurocomic, a autoria é de Matteo Farinella e Ana Ross, né? O que ele é? Ele é uma graphic novel, tá? Interessantíssima, em preto e branco, tá? Que vai dar uma explicação sintética, muito clara, didática, sobre o funcionamento do cérebro. Acho que já está claro aqui por vários comentários meus que eu tenho uma predileção por esse assunto, né? Além da astrofísica, da astronomia, da história, enfim, né? As neurociências me atraem muito, né? E esse aqui é um livro que eu diria assim que para o curioso, para o entusiasta como eu, é um presentaço. É um presentaço porque ele é muito sintético e muito claro, e essa questão dos desenhos ajuda muito a entender o que é um neurotransmissor, o que é uma sinapse, quais são os campos do cérebro, onde fica alocada a chamada memória, né? Todos esses elementos vão sendo tratados aqui, né? Nessa excelente graphic novel Neurocomic, né? Darkside, vale muito a pena, né? Depois, saindo fora do campo da neurociência e indo para outra coisa que é também algo que eu gosto muito, que são autores do século XIX, né? E contos, e alguns que avançam, né, a primeira metade do século XX. A Martin Claret acabou de lançar essa edição Das Estrelas ao Oceano, contos de ficção científica. E é um barataço isso aqui, né? Eu terminei de ler ele ontem e é rápido, a leitura é rápida. Aqui você tem dois contos do H.G. Wells, né? O cara que todo mundo conhece pelo Guerra dos Mundos, mas ele escreveu muito mais do que isso. Né? Tem aqui o Lovecraft, né? Que é também um autor consagrado no campo da ficção científica. Tem ainda o Jules Verne, né? Não poderia faltar. E tem ainda a Rosny Aine, né? Cada um deles com o seu olhar particular sobre um assunto que eu não vou dar nenhum tipo de... Não vou entregar aqui, né, para você o que tem aqui dentro, mas a escolha da seleção de contos foi bem interessante porque os contos são contos de ficção e eles não necessariamente dialogam. Então você pula de uma história para outra, mas fica ainda pensando naquela anterior. O que esse cara tinha na cabeça quando ele imaginou, por exemplo, que um cara no futuro muito distante pudesse estar preocupado com uma humanidade que existiu antes da dele e que seria a nossa, por exemplo. Tá? Isso só para ficar nesse conto, que é um dos contos que eu mais gostei, né? No Das Estrelas ao Oceano, da Martin Claret. Vale a pena, quem gosta de contos breves, assim, histórias interessantes, bem criadas, né? E o agradecimento vai para a minha amiga Sinara, né? A Sinara que foi lá na Ladeira Livros e, como a gente diz aqui no Sul, fez a mão, né? E pegou para mim o História de um Bom Fim, do Lúcio Pedroso. Eu estava horas querendo colocar a mão nesse livro, né? Eu assisti o vídeo. Isso aqui é uma parte muito importante da minha vida e das pessoas da minha geração que cresceram em Porto Alegre, né? Eu estou curiosíssimo para ler, então agradeço muito a Sinara que foi lá na Ladeira Livros, né? Do Mauro, da Aninha, e conseguiu, né, trazer. Ele vem ainda com essa maravilha que é um mapa do bairro Bonfim. Olha aí, que espetáculo. Né? Claro que o mapinha é colorido, mas eu hoje optei por fazer em preto e branco, porque os tempos estão sombrios e mais pretos e brancos e cinzas, e tudo está muito sem cor. Né? E eu acho uma pena tudo isso, mas não foi por isso que eu escolhi o preto e branco, não. Estou brincando, escolhi o preto e branco porque eu acho uma linguagem de vídeo bacana, né? Só compromete aqui o mapão colorido, mas corre lá e pega o teu História de um Bom Fim.
É uma história muito bacana, é a história de um bairro que marcou Porto Alegre, é a história de alguns lugares especificamente, né? Há lá um, um bar tradicionalíssimo chamado Ocidente, para quem não é de Porto Alegre, né? Que até hoje funciona e muitas coisas interessantes aconteceram lá, em todos os sentidos, né? Então tá aí, né? 2 dicas de livrinho mais aí pertinho do Natal. Pode ser que eu dê mais alguma antes do dia 24, né? Pra você correr na livraria mais próxima. E agradecer aí o História de um Bonfim, tá? Boemia e Transgressão de um Bairro Maldito. Só esse subtítulo aqui tu já fica louco pra ler, né? Então é isso aí, gente. Vamos em frente, vamos continuar resistindo. Ninguém solta a mão de ninguém. Marielle presente sempre. Bom Natal!